Olá, eu sou Walter Maciel, CEO da Azequest, e estou aqui para falar do desempenho de nossos fundos e das notícias relevantes à nossa empresa no mês de julho de 2018. Primeiro foi um mês marcado por pouca alteração no cenário macroeconômico. Olhando para o cenário global, os Estados Unidos continuam com um crescimento acelerado e bastante sustentado, mas sem pressões inflacionárias. Tanto do lado dos salários quanto do lado do consumo, a inflação parece bastante controlada, o que nos dá aí a perspectiva de um cenário econômico muito favorável. Em relação ao resto do mundo, também há pouca mudança. A Europa continua crescendo de maneira um pouco menos acelerada que no começo do ano, mas de forma sustentada. Assim como a China, que vem mostrando alguma desaceleração na margem, mas o governo tomou em julho uma série de medidas para estimular o consumo, como cortes de impostos e afrouxamento monetário, assim como também pedindo aos governos regionais que investam em infraestrutura. Isso nos dá um cenário internacional bastante positivo. Por outro lado, esse cenário internacional é um pouco perturbado pela perspectiva de guerra comercial. É difícil aqui emitir uma opinião peremptória, mas o que nos parece é que é mais uma estratégia de negociação do governo americano, uma vez que a guerra comercial vai levar a um perde-perde, onde realmente todos saem prejudicados. Então, apesar dessa volatilidade, continuamos enxergando um cenário internacional muito favorável. Por outro lado, aqui no Brasil, continuamos com o mesmo tema. A grande ociosidade na indústria e o alto nível de desemprego corroboram para um cenário de inflação baixa por bastante tempo. Então, deveremos ter ainda um cenário de juros baixos por tempo prolongado. Por outro lado, o que vem dominando o cenário local são as incertezas com relação à eleição. Não sabemos, e agora, no final do mês de agosto, que vamos começar a ter o horário eleitoral na televisão, e a partir daí vamos começar a ter uma foto mais clara de como vai ser esse primeiro turno e quem deve ir para o segundo turno das eleições. Por um lado, nós temos a opinião de que existe um consenso em relação às reformas que o Brasil tanto necessita. Imaginamos que o maior risco vai estar na execução, na qualidade da execução do próximo governo, na capacidade de diálogo com a sociedade e com o Congresso. E aí sim, para que essas reformas possam ser aprovadas e sejam reformas de qualidade, tocadas com eficiência. Eu acho que é aí que está o grande risco em relação ao próximo governo. Olhando para os nossos portfólios, resolvemos gerenciar o risco e preservar a capital. Os fundos de ações tivemos bom desempenho, excelente desempenho dos fundos long short. O fundo Azequest Total Return teve um rendimento de 1,18% em julho, acumulando 218% do CDI em 2018. E o Equity Hedge, 0,86% de valorização, acumulando 156% do CDI em 2018. O Total Return foi fechado, atingiu o patrimônio de R$1 bilhão, fechamos para novas captações, mas o Equity Hedge continua como o veículo disponível na estratégia para captação, lembrando que é um fundo D5, com alta liquidez, 1,5 de taxa de administração e 20 de performance. Os destaques da estratégia long short foram serviços financeiros, telecom e mineração. Foram os setores que mais contribuíram para o excelente resultado no mês. Nos fundos de ações livre, small mid caps, nós tivemos bons resultados, mas abaixo dos benchmarks, embora os fundos acumulam no ano 8,8% no caso do Azequest Ações e 10% acima do benchmark, respectivamente, no caso do Azequest Small Mid Caps. E o Top Long Bias continua com excelente performance, acumulando 12,9% acima do IBX no ano. Os fundos macro se beneficiaram, primeiro, das estratégias long short, mas também de ganhos em juros curtos e também em juros reais dos vértices mais curtos. Tivemos contribuições dos dois lados. Tivemos um pouquinho de perda em moedas e seguimos carregando hedges para a estratégia. Os fundos acumulam, no caso do Azequest Multi, FICFIN, 167% do CDI e 228% do CDI no Azequest Multimax. Lembrando também que estamos fazendo agora, chamando uma assembleia para reduzir o prazo de resgate do Azequest Multi 30 de 30 dias para 15 e, subsequentemente, também alterar a sua denominação para Azequest Multi 15. Teremos, então, dois fundos na estratégia abertos para captação, o Multi 15 e o Multimax. Nos fundos de crédito, nós tivemos uma performance em linha com os objetivos de longo prazo, tanto do Azequest LUT quanto do Azequest Alto. O LUT rendendo 105% do CDI no mês e o Alto 113% do CDI.
acumulando no ano, no caso do Azequest Lute, 105 do CDI também, e o Azequest Altro, 116% do CDI, e o grande destaque foi o fundo de debêntures incentivadas, que rendeu 1,47% no mês, acumula 1% sobre benchmark no ano, e o grande destaque aí foi o fechamento dos juros reais, beneficiando esse fundo. Por último, na estratégia de arbitragem, nós primeiro tivemos o fechamento do fundo Azequest Legan Low Vol, que bateu o patrimônio de 600 milhões e precisou ser fechado por capacidade, e que também teve resultado muito consistente no mês, 0,54%, acumulando 105 do CDI no ano. Lembrando que na estratégia nós permanecemos com uma alternativa, que é o Azequest Legan Termo, que permanece aberto com alta liquidez e sólido desempenho, 108% do CDI no ano. É isso, até o mês que vem e muito obrigado.